this. I give you scrap pa pa ka ka. The very next day, you boom boom brrr, boom. This year. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. América do Sul praticamente unificada, com um parlamento único, de uma só moeda, um banco central e um governo totalmente comunista, retirando todas as bandeiras e seus hinos, formando apenas um só país de cor vermelha, chamado de Pátria Grande. Acorde, porque esse projeto já é real e já está sendo colocado em prática. Se você não deseja isso, então não perca este vídeo, senão será tarde demais. Muito bem, inscritos, voltamos com o último vídeo da série Bastidores do Comunismo Bolivariano na América Latina. Só lembrando que é de extrema importância não só assistir os 2 primeiros vídeos da série, como mostrar para os seus amigos, compartilhando em suas redes sociais. Você precisa fazer a sua parte. Nós estamos avisando aqui porque amamos a nossa pátria que conhecemos hoje como Brasil. E se você não se conscientizar junto com a união de todos, seremos fadados ao caos e à perda de nossa nação. Portanto, quero contar com seu apoio na divulgação desse material para a conscientização do maior número possível de pessoas. Vamos aos fatos. Colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Bom, a ideia de integração do mundo através de integrações regionais como a Pátria Grande, que é um propósito real do comunismo prestes a ser consumado na América Latina e em partes da América Central. Isso começou a ser oficializado a partir da Constituição Brasileira de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 4º. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Como a nossa Constituição é muito analítica, detalhada, pormenorizada, toda vez que você quer mudar a ordem jurídica no país, você precisa de uma emenda constitucional. E por não conhecer a verdade até hoje, a maioria dos brasileiros não sabe desse crime grave cometido por Michel Temer. Esse projeto político, que tem como objetivo principal formar a maior nação comunista das Américas, nos mesmos moldes da ex-União Soviética, quer bater de frente com os Estados Unidos. E todo esse processo já está em fase final de implantação, previsto agora para 2019. Mas precisamos entender como isso começou. Primeiro, através desse fantoche comunista, o Michel Temer, ao tirar a soberania da nação com a implantação do parágrafo único no artigo 4º da Constituição Federal, onde ele mesmo, em uma das reuniões da Unasul, fez questão de dizer ser o autor. Eu quero fazer estas considerações específicas, dizendo, em palavras finais, que no Brasil nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra.
nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, que me foi proposto por várias instituições científicas do país, a ideia, no artigo 4º da Constituição, de que nós buscaremos, o Brasil buscará, aspas, e leio o dispositivo constitucional, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, é com fundamento na Constituição brasileira, é com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma nação latino-americana. Agora, você tem ideia do que isso significa, queridos inscritos aqui do canal? Você, brasileiro e patriota, tem noção da gravidade que é esse dispositivo? Onde simplesmente acabou com a nossa soberania e abriu brecha para o pior precedente da história de uma nação, que pode ser cumprida por qualquer um que assuma o poder, e dizer que a pátria brasileira, a partir desse parágrafo, acabou, e que agora somos uma nova pátria, como desejam os comunistas, transformando o Brasil em apenas um território gigante, mas sem a sua identidade, que foi conquistada há mais de 500 anos atrás, e entregue de mão beijada aos comunistas por apenas um dispositivo da Constituição. Você, brasileiro cristão conservador e guardador dos princípios da moral e da ética cristã, se não se conscientizar agora, será exatamente isso que vai acontecer em 2019. Talvez você até me pergunte, mas como você pode afirmar isso? Simples, se o povo não acordar e entender que o direito seu é ser o único que tem o poder de reprovar essa Constituição e de acionar as Forças Armadas com esse poder para dar legitimidade de intervenção a eles, se o povo não agir contra esse regime corrupto que está aí, infelizmente o Brasil vai se tornar parte de uma nação socialista comunista prevista para 2019. É por isso que eles estão lutando, porque o Brasil é a bola da vez, é a cartada final, onde todas as fases do plano comunista já foram cumpridas à risca, com a criação do Foro de São Paulo, a Unasul e a Ursal. E a Pátria Grande será o último passo para essa concretização